Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Ainda vamos ler o livro de Êxodo e hoje leremos o capítulo 13, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, se você está aqui a primeira vez no canal, como sempre eu digo, e não viu ainda os vídeos anteriores, volte no nosso canal e assista aos vídeos anteriores, pois esse canal tem um único e exclusivo objetivo, que é que você se familiarize com a palavra de Deus. Então, veja os vídeos anteriores e acompanhe todo dia pelo menos um capítulo, para que você possa se familiarizar com a palavra do Senhor. Amém? Então, vou começar com uma oração para que o Espírito Santo toque no seu coração e você possa enxergar algo novo aqui em Êxodo 13. Que você possa hoje conseguir tirar um versículo que te marque, tirar um ponto aqui que marcou o seu coração. Tá bom? Então vamos lá. Pai, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, te agradeço, Senhor, pelo teu amor. E hoje aqui, Pai, eu te agradeço também pela oportunidade de mais um dia poder ler, poder contemplar o que tem nas tuas escrituras, Pai. Então hoje, Senhor, eu peço que o Senhor nos mostre algo novo, que possamos aprender com a tua palavra, que possamos, Senhor, aprender com a tua palavra e ser direcionados por ela. Então, Senhor, hoje em nome de Jesus, toque em nosso coração, toque em nossa mente e que possamos viver, possamos, Senhor, realmente obedecer o que está nas tuas escrituras, Pai. Então nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos para a leitura. Pegue a sua Bíblia aí. Eu já estou com a minha aqui. Êxodo, capítulo 13, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então vamos lá, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então Moisés disse ao povo: Este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Lembrem-se de não comer coisa alguma com fermento neste dia. No mês de Abibe, vocês foram libertos. Versículo 5. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, celebrem esta cerimônia neste mesmo mês a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhes daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Durante 7 dias vocês deverão comer pão sem fermento. No 7º dia façam uma festa ao Senhor, comam pão sem fermento nos 7 dias. Nesse período não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. No 7º dia, cada um explique a seus filhos: Hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Versículo 10. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida. É isso que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados,
quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos, homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significa tudo isso? E vocês responderão: com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Versículo 15. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas sairão do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. Versículo 20. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Então esse foi Êxodo capítulo 13, e chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto. Sabe, qual versículo que te marcou, qual versículo que tocou realmente no seu coração. Então, coloque aqui nos comentários o que você pôde absorver, e caso você não tenha absorvido nada, não tenha conseguido enxergar nenhum ponto, eu vou deixar aqui alguns pontos para você pensar, para você refletir, lendo novamente Êxodo capítulo 13. E eu quero que você tente enxergar no texto esses pontos que eu vou marcar. E se você achar no final da leitura que faz sentido esses pontos, dê o seu feedback. Se fez sentido ou não para você. Deixe um retorno aqui no comentário se fez sentido ou não para a sua vida. Amém? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu marquei aqui é que lembrar das instruções que o Senhor deu a nós e realizar. Porque nós vemos aqui que o Senhor deu algumas instruções que os israelitas precisariam cumprir quando eles chegassem na terra que mana leite e mel, que tem leite e mel em fartura. Então, quando eles chegassem ali no mês Abib, eles precisariam comemorar a Páscoa. Eles precisariam lembrar que todo o primeiro, tanto filho homem quanto animal nascido do sexo macho, deveria ser sacrificado
ao Senhor. Porém, os filhos homens e também os demais animais seria pago um resgate para que eles não fossem sacrificados ao Senhor. Então, eles precisavam lembrar de todas essas instruções e eles precisavam lembrar de que eles deveriam comemorar a Páscoa, comemorar o dia em que o Senhor os libertou da escravidão do Egito e precisavam realizar. Só lembrar não adiantava, sabe? E esse muitas vezes é o problema da nossa geração. Nós até lembramos de muitas coisas. Nós até lembramos de muitas ordens, de muitas coisas que o Senhor pede para que a gente faça. Só que o problema é que nós não realizamos. O problema é que nós não colocamos em prática aquilo que o Senhor nos deu como uma ordem, como algo que nós devemos obedecer diariamente. Então, o problema nosso, ser humano hoje, no nosso tempo, é que nós até sabemos, nós até conhecemos, mas nós não realizamos. Outro ponto que eu marquei aqui é que José havia deixado um pedido e agora esse pedido se cumpre. Sabe? Nós vemos que José, ele teve um desejo, ele passou aquele desejo adiante e agora 430 anos depois, esse desejo de José se cumpre. Por quê? Porque José confiava de que o Senhor voltaria ali para resgatar aquele povo. Que o Senhor se lembraria da promessa que ele havia feito a Abraão. Então, José sabia de que essa promessa um dia seria cumprida. Então ele fala, quando vocês vierem, o Senhor lembrar de vocês e vocês forem resgatados aqui do Egito, não deixe meus ossos aqui, levem consigo, sabe? E só é possível esses ossos ainda estarem ali existentes, por quê? Porque os egípcios, eles embalsamavam, eles meio que mumificavam esses ossos e por isso ainda esses ossos existiam, porque hoje o osso vira pó, volta ao pó. Quanto mais em 430 anos, né? Mas eles faziam esse processo de mumificação, por isso que ainda os ossos de José existiam e agora essa promessa se cumpre, né? E por último, a proteção do Senhor, ela é algo fantástico. Nós vemos aqui que o Senhor, ele protege o povo até de haver um conflito no meio do caminho. Sabe, o Senhor, ao invés de mandá-los pela terra que era mais perto, que o caminho era mais curto, não, o Senhor os mandou pelo deserto. Por quê? Para que não houvesse um risco de conflito e o povo desistisse, voltasse para o Egito. Então, o Senhor, ele se preocupa até com essa situação. Sabe, ele manda eles irem por um caminho mais longo, porém com menos possibilidades de conflito no caminho. Ao invés de mandar pela terra dos filisteus, onde poderia haver conflito, não, mandou pelo deserto, para que fosse evitado esse conflito. E nós vemos aqui a proteção. Durante o dia, uma nuvem que os protegia do sol e os guiava. Durante a noite, uma nuvem de fogo que também os protegia do frio e continuava os direcionando. Então a proteção do Senhor, ela é algo fantástico. E nós só não enxergamos porque nós estamos desatentos. Sabe, nós estamos sempre ligados em outras coisas e não enxergamos a proteção do Senhor. Sabe? Mas a proteção do Senhor, ela continua sendo a mesma, sabe? O Salmo 91, ele é muito claro de que o Senhor nos protege. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem descanso, ele tem paz. Então, o Senhor, ele continua nos protegendo. Nós só precisamos estar nele e confiar. Amém? Então, foram esses pontos que eu pude enxergar aqui. E agora eu quero que você deixe o seu feedback, se fez sentido ou não para você esses pontos. Se você também consegue enxergá-los ou não em Êxodo 13, tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva. Eu peço que você se inscreva para que nós possamos juntos atingir mais pessoas. Dê um like,
Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum de nossos vídeos, para que você tenha um compromisso em todos os dias, tentar se familiarizar com a palavra de Deus e compartilhe com alguém. Tem alguém precisando se familiarizar com a palavra do Senhor e, como eu já falei, você pode ser a ponte entre essa pessoa e Deus. Então, fica com Deus, que o Senhor te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até a próxima.